Seja bem-vindo a mais um podcast Emoções a Serviço da Vida. E hoje nós temos um convidado muito especial, um jovem de 26 anos que já está casado há 3 anos, mas desde os 17 anos tem sido usado aí no nosso país para arrebatar uma multidão de outros jovens para Jesus. Só que no meio desse processo, né, entre os 17 e 26 anos, esse jovem teve um break, uma parada. E é sobre essa parada que nós vamos falar aqui hoje. Seja bem-vindo, João Paulo, é um prazer te receber aqui. A gente quer escutar um pouco, né, quem que é o João, né? O João, com 17 anos, teve aí um encontro com Cristo. O João foi um grande líder nessa geração, é um grande líder dessa geração, Amém. né? Mas o João é um jovem menino de 26 anos. Sim. Conta um pouco aí dessa história, João. Bom, antes de tudo, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com você. É um motivo de muita alegria. E, bom, eu tive um encontro com Jesus com 17 anos. Eu nasci em berço cristão, fiquei afastado durante toda a minha adolescência. Jesus me encontrou e depois desse encontro eu tive a vontade, o desejo de alcançar os meus amigos para Jesus. E aí eu reuni todos eles, 3 deles, em uma estação de metrô lá em Águas Claras, Arniqueiras, e eu comecei a falar de Jesus para eles. Eles se converteram, e aí isso foi numa terça-feira. E aí nessa terça-feira a gente falou, cara, por que a gente na próxima terça não reúne mais amigos, outros amigos, amigos dos nossos amigos, no caso deles. E aí, na outra terça, a gente reuniu, acho que uns 8, aí de 8 foi para 30, de 30 foi para 90, e aí a gente teve que sair da estação Arniqueiras, porque nós fechamos a passagem, né, o lugar de movimentação de passageiros, e aí a gente foi para uma praça, e aí muitas coisas aconteceram. Movimento Céu na Terra. João, eu lembro que numa época saiu num portal de Águas Claras que teve 5.700 jovens num meio de semana, numa Sim. noite. Como é que Isso. foi isso, João? Foi em 2018, foram 5.700 pessoas. A Polícia Militar foi até a praça. Por quê? Porque toda terça já tinha milhares de pessoas se reunindo ali. Só que debaixo da praça fica tubos sanitários, né, da cidade. Fica em cima do esgoto da cidade. E aí o chão, o piso, não resiste, né, a muitas pessoas em cima. Não é tão resistente. Aí levaram os engenheiros da CAESB e eles fizeram uma contagem por metro quadrado com drone. E aí eles estimaram que naquela terça cerca de 5.700 pessoas estavam ali. E nessa reunião, mais de, acho que 160 pessoas entregaram a vida para Jesus. Foram 6 anos, toda terça-feira ali na praça. João, e você é muito novo de conversão. Sim. E muito novo de idade, né, João? E aí a gente tem todas as questões aí envolvidas à maturidade emocional, cognitiva, social, né? Que a gente sabe que um jovem não tem tanta. Sim. Como é que foi isso, João? Porque aí, de repente, você estava na boca do povo, literalmente, né? O João Paulo do céu da terra. Sim, era assim que você era conhecido, né? Sim. E você começou a viajar. Como é que foi, João? Então, com os vídeos que a gente postava no Facebook, muitas pessoas começaram a nos conhecer do Brasil inteiro, pastores, líderes, e eu comecei a receber convites para pregar nessas igrejas. Aí eu comecei a viajar todo sábado, aí depois sábado, domingo, aí depois sexta, sábado e domingo, aí depois quinta, domingo. E aí eu comecei a ficar mais tempo fora do que dentro de casa, do que em Brasília. Rodei o Brasil inteiro, muitas nações, e eu fui adquirindo maturidade durante o processo, porque geralmente é antes, né? Jesus adquiriu maturidade até os 30 aos 33, ministério. Todos os grandes homens de Deus, a maioria foi assim. Mas aprove a Deus que isso acontecesse comigo. Foi maravilhoso. Mas como eu tive que adquirir maturidade durante o processo, eu passei por algumas coisas, dentre elas emocionalmente. João, e conta aqui pra gente, né? Então, assim, você começou a viajar loucamente. Nessa época você ainda não era casado. Não né? era. Você morava com seus pais. Meu pai, minha mãe e minha irmã.
E como é que foi isso, João? Porque assim, eu imagino sua mãe, menina, você vai viajar? Tipo, quem vai com quem? Como é que era isso, João? Então, Porque se fosse meu filho, eu ia ficar desesperada. minha mãe, ela orava desde a minha infância, porque ela sabia que Deus ia me levar às nações. Eu lembro que eu não sei se ela comprou uma mala profética e ela dizia que eu ia viajar com essa mala para o mundo inteiro. Então, para minha mãe foi tranquilo, porque ela já estava esperando por isso. Meu pai, no início, ficou meio assim, mas eles viram que, bom, é muito melhor que o meu filho esteja na presença, viajando de quinta a domingo, do que no mundo usando drogas, como ele esteve durante muitos anos. Festas e fazendo coisas erradas. Então, no início teve a insegurança, mas depois eles ficaram tranquilos. Ai. No início eu viajava só, Aham. mas isso durou meses só. Aí depois eu viajava com amigos. João, então a gente teve aí um gap que você acabou de mencionar, que antes do João converter, então, o João deu trabalho para o pai e para a mãe? Ixi, muito. Eu fui, durante muito tempo, usuário de drogas. Eu tinha um apelido muito engraçado. Eu vou ter que explicar. Cheiroso. Mas não porque eu era cheiroso e não também porque eu não era cheiroso. Era por causa das drogas. Eu usei algumas drogas sintéticas e por causa dessas drogas sintéticas eu fiquei conhecido dessa forma. Então eu fiz parte também de uma gangue de pichação, enfim. Inclusive eu tenho uma história legal que depois de me converter, antes de me converter, eu pichei uma casa perto de onde eu morava. E aí depois de me converter, Deus falou, você vai lá e você vai pintar. Você vai comprar a lata, você vai pintar. Você vai bater lá, você vai falar, eu pichei, eu que estraguei sua parede, eu vou ter que pintar. E aí, isso foi, acho que uns 8 meses depois de me converter. Aí eu bati lá na casa dela, era uma irmã de oração, uma senhora, e ela disse que nem precisava, porque eu contei minha história, falou, não precisa se preocupar, eu, na verdade, fico contente e feliz que você se converteu, mas eu falei, não, mas Deus pediu para que eu fizesse isso. Aí eu pintei a parede dela, enfim, então eu andei alguns anos aí afastado de Jesus, eu tive 2 overdoses, fui internado no Santa Lúcia Sul, com um derrame pleural, fiquei 4 dias internado, quase tive que fazer a drenagem, né, do líquido no pulmão por causa do êxtase. Aí na segunda overdose eu fiquei aqui no Hospital Brasília, acho que eu fiquei uns 6 dias no Hospital Brasília aqui do Lago Sul. Então eu andei um tempo aí afastado. Cheguei a dormir na delegacia, na 4ª delegacia de polícia do Guará. Então eu dei muito trabalho. Você deu um trabalhinho, hein, João? João, então a gente tem aí uma característica de personalidade. Você é intenso. Sou. Né? Você foi intenso. Sou e às vezes eu tenho que... Você foi intenso com as drogas, intenso quando foi aí para o movimento, né? Então, uma característica do João é a intensidade. E aqui eu quero explicar para vocês que tem coisas que nós não vamos mudar. Tudo aquilo que nós temos, nós vamos construindo ao longo da nossa história. Hoje as pessoas falam muito de achar um propósito. Mas, na verdade, o nosso propósito ele é construído ao longo da nossa jornada. E as nossas características de personalidades, elas não são boas e não são ruins. Elas são funcionais ou disfuncionais, dependendo de onde você coloca aí essas características. Por exemplo, a gente está aqui ouvindo do João, ele falar o quão intenso ele foi, né, fazendo coisas não tão agradáveis, como usar drogas, mas o quão intenso ele também foi, ainda muito jovem, em servir a Deus, em, de fato, dizer sim e amém para aquilo que Deus te entregue nas mãos dele. João, só que aí no meio desse caminho você teve uma parada, né? E aí a gente estava no auge, né? Aqui em Brasília, você era o João do céu na terra, você era o jovem prodígio que arrastava multidões. Tinham mais jovens no seu culto lá no meio de semana do que em várias grandes igrejas de Brasília. E a gente sabe que conduzir os jovens, né, para um ambiente religioso requer aí muita didática e sabedoria dos líderes. E você, de uma forma muito exponencial, né, disruptiva para a sua geração, conseguiu fazer isso. Só que isso te custou, João. O que isso te custou, João? Então, Andréia, eu, com um ano e meio atrás, eu voltei, importante dizer isso, eu voltei a ter ataques de pânico. Eu tive um ataque de pânico numa agenda, e abrindo um parênteses, eu estava no auge a nível de ministração e pregação, ministério itinerante, falando de ministério itinerante, viajando a nível
nacional foi o meu auge. Enfim, nas maiores e principais igrejas do Brasil. E aí, numa dessas agendas, Igreja Batista da Lagoinha, muito conhecida e respeitada, lá de Uberaba, eu tive um ataque de pânico logo depois de pregar. Só que eu não esperava, ninguém espera ter um ataque de pânico assim do nada. Eu já conhecia essa realidade, porque quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive um ataque de pânico. Então, e aí, enfim, com 17 anos tive de novo, então eu me lembrei. Aí eu lembro que eu botei a mão assim na cabeça, eu falei, não é possível que eu tô tendo um ataque de pânico depois de tanto tempo sem ter. E aí eu já sabia o que deveria ser feito, pelo menos na época. Hoje eu não faria o que eu fiz. Eu tive esse ataque de pânico. É a primeira vez que eu estou falando disso, inclusive, assim, gravando. E aí eu fui para o hospital, aí fiz eletro. Eu já fiz tantos eletros na minha vida, porque de praxe, né? É um protocolo. Protocolo. Aí ela falou, cara, você não tem nada no coração acelerado, enfim. Remédio, tomei um ansiolítico, lá, tarja preta, para acalmar e vim para casa de madrugada. Eu não ia voltar para casa de madrugada, Uberaba. Eu não fui de avião, eu fui de carro com amigos. E aí eu voltei, os meninos sem saber o que estava acontecendo comigo. Eu literalmente apagado no banco de trás. Cheguei aqui e aí eu pensei, Andréia, foi só um ataque de pânico. Eu vou seguir minha vida. Afinal de contas, né, você é um menino de muita fé. Muita fé, eu não estou em pecado, eu peco todos os dias, mas não estou naquele pecado a nível de querer cometer e praticar o pecado de maneira deliberada. E aí eu pensei, vou seguir minha vida. Só que depois de um dia eu tive outro ataque, e aí um ataque atrás do outro, e aí eu percebi, eu vou ter que parar. Eu tinha uma viagem marcada para os Estados Unidos, ia pregar na Batista Lagoinha, lá do André Valadão, no evento lá de jovens. Seria minha primeira viagem para os Estados Unidos. Primeira porque eu nunca tive visto, consegui. Então eu estava muito feliz, muito empolgado. No final do mês eu ia para Inglaterra. Na verdade, eu ia lá dos Estados Unidos direto para Inglaterra, enfim. Então, aí eu falei, cara, vou ter que parar. Aí eu parei e fui buscar ajuda. João, então a gente tem aí, peraí, um marcador histórico. Então, com 12 anos, você teve seu primeiro evento de ansiedade, porque é aqui, gente, só para clarificar, o termo crise de ansiedade é um termo comum. O nome correto mesmo é um ataque de pânico. Então, com 12 anos, você teve o seu primeiro evento estressor, ou seja, você já tinha ali uma estrutura biológica, química de ansiedade. Tinha. Você devia dar um trabalhinho ali na escola, nessas condutas aí. E aí, com 12 anos, você teve o seu primeiro evento estressor. Nessa época, você não tratou. Não tratei. Na verdade, busquei ajuda psiquiátrica, só que ele prescreveu um medicamento numa dose um pouco acima do que deveria ter prescrito. E aí, eu tive um efeito rebote do remédio. No mesmo dia, isso foi na manhã, à noite eu estava lá no Hospital Santa Helena, eu lembro de tudo, dos hospitais inclusive, Santa Helena da Zanotti com crise acentuada, acentuou mais do pânico, e aí dos 12 aos 13, só ataque de pânico, mas sem tratar. Nada de psicólogo, nada de psiquiatra. Depois de 13 anos você começou a usar droga, você nem sabia se você estava em crise ou não, porque vivia estimulado pelas drogas. Pelas drogas. E muitas delas bem estimulantes, né? As sintéticas. E aí, com 17 anos, você teve um outro marco... Que foi a overdose. Depois dessa overdose, eu tive mais ataques de pânico. Lá com 12 anos, o gatilho, eu até hoje não consigo identificar, mas eu acho que foi um lar disfuncional. Meus pais brigando, processo de separação, enfim, muitas coisas. Esse gatilho sumiu. Dos 13 aos 17, eu fiquei... aos meus olhos, controlado, entre aspas. Anestesiado pelas drogas, Anestesiado né? pelas drogas. Com 17, me converto, depois da overdose, mas eu me converti em crise, em ataques de pânico. E nada de tratamento? Não. Aí, depois de uns 3 meses, indo toda hora para o hospital, sempre no Hospital Brasília, sempre no mesmo hospital, um médico falou, cara, você precisa buscar ajuda psiquiátrica. Não dá, psicológica e psiquiátrica. Não dá para você vir no hospital sempre, tomar um remédio, um SOS e voltar para casa. Eu não conseguia mais estudar, fazer nada. Eu tinha acabado de me converter. Aí eu fui buscar ajuda psicológica. Não lembro o nome da psicóloga, me ajudou muito, fiquei uns 5 meses com ela. E
com um psiquiatra muito bom, Dr. Cláudio, judeu inclusive, praticante, ortodoxo. E aí ele me passou 2 remédios e eu fiquei controlado. Dos 17 até ano passado. Então, mas aí nesse período você fez o tratamento ou você ficou com a psicóloga 5 meses? Aí eu saí sem poder. Aí tomou remédio igual você quis? Não, o remédio eu tomava certo. Tomava certo. Só que psicóloga eu saí sem... Me dei alta. Eu me dei alta. Vozes da sua cabeça. Me arrependi. E aí você estava vivendo também um período de muita euforia, né? E você, com essa característica de personalidade intensa, se tratar para quê, né? Exatamente. Na igreja, sempre eu via que Deus está retirando espírito disso, daquilo, disso, de espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de pânico. As pessoas, ao falarem isso, criaram uma ideia dentro de mim que um crente genuíno não passa por isso. Porque ele não vai ser possuído, entre aspas, por um espírito. Já que é espírito, bom, o que habita em mim é o Espírito Santo. Então não tem como eu, do jeito que eu tô, ser possuído por um espírito desse. João, muito legal você ter colocado isso, né? Infelizmente, ainda nos dias atuais, a gente ainda tem muitos preconceitos, que são conceitos formados sem nenhum tipo de conhecimento, associando, né, demandas de saúde mental com falta de fé. E aí você era um menino de muita fé, então você não podia ter transtorno de ansiedade, pânico, depressão, jamais, né? Jamais. João, e como é que é isso, né? A gente sabe que esse ainda é um grande tabu na sociedade, mas na igreja é ainda um tabu maior. E aí você, um grande líder, um homem forte, né? Que Deus tinha levantado aí para as nações, Sim. No meio desse processo aí, se submeter a tratamento. Como é que era isso, João? Muito difícil, por quê? Porque eu sempre vi muitas curas. Existem muitos irmãos em Cristo abençoados, mas que não creem muito, né, no sobrenatural, que não é o nosso caso. Nós cremos que Deus pode e Ele quer curar. Então eu via muito. Eu vi cura de câncer lá na Bolívia, numa missão que eu fiz. Uma menina chamada, acho que é Maria Fernanda, ela foi curada na minha frente. Eu vi o tumor desaparecer na região aqui do pescoço, na tireoide. Eu via muita cura. Praticamente todos os cultos que eu ia, orava por cura. Então não fazia sentido para mim eu ser acometido por uma doença psicológica. Então foi muito difícil para mim. Por isso que demorou para eu assumir. No ano passado, acho que eu fiquei uns 2 meses assim, sem querer assumir. Eu tinha crise, ia para o hospital, o médico falava, cara, você sabe o que é isso, né? Cara, eu acho que eu tô com problema no coração. Aí ele, não, você tem uns exames aqui, você tem isso. Aí eu voltava, era outro médico. Eu tentava me enganar. Falava, doutor, acho que eu vim aqui, eu tô com sintomas, eu acho que tenho um problema no coração. Cara, eu puxei sua ficha aqui, você tem exames. E você ontem foi atendida aqui, o médico falou que você não tem nada. Aí eu... Então, problema do coração, crente pode ter? Pode. Entendi, só não um problema psiquiátrico. Não pode. Entendi. Não faz sentido. Não faz sentido, Nossa, né? meu Deus. João, e aí como é que foi isso, assim, né? A gente tá aí no meio dessa história você casa, né? E o casamento, ele requer aí uma habilidade comportamental e emocional de adaptação, de uma nova responsabilidade, né? Como é que foi isso, assim? Porque você viveu alguns eventos que a gente chama de eventos de corte, eventos estressores. Qual foram os eventos estressores que você viveu aí nesse período que você acha que aumentou aí todas as suas questões emocionais? Porque a gente sabe que saúde mental ela é multifatorial. Então, existem questões biológicas, que são as questões orgânicas, questões emocionais, que de fato a família, o lugar que você vive vai influenciar, questões sociais, que são os ambientes que a gente vive, e as questões relacionadas às nossas crenças, às expectativas que a gente tem de futuro. Aaron Beck diz que como eu me vejo, como eu me relaciono com o mundo e as minhas expectativas de futuro é a tríade cognitiva que vai ali falar da minha saúde mental. Então, a gente tinha um jovem que se via bem, porque você sabia quem você era e Deus, se relacionava bem com as pessoas, tinha boas expectativas de futuro, né? Porque você tinha muitas crenças, só que biologicamente você tinha aí uma estrutura que a sua própria história já te dá essa fatura, né? Você está com 26, desde os 12 anos, então você tem mais tempo vivendo eventos de 14. pânico, de ansiedade, do que sem. 14 vivendo assim e 12 sem. Né? A gente tem mais tempo de vida com do que sem. Como é que foi isso, assim? Quais foram os eventos estressores, assim, que você acha que reforçaram aí essas questões
que envolvem a ansiedade, mas que também reforçaram você não buscar tratamento? Primeiro, eu tive um lar disfuncional. Meus pais foram sensacionais, sensacionais. Meu pai foi o melhor pai que ele poderia ser, na minha opinião, mas minha mãe também. Só que os dois sofreram muito, muitas coisas aconteceram em casa. Então, eu vivi num lar disfuncional. Não vou entrar nesses detalhes, mas é isso, um lar disfuncional. Infelizmente, é muito comum hoje em dia. Minha avó, parte mãe, morreu num manicômio. Enfim, ela teve problemas psiquiátricos. Eu tive uma irmã mais velha, parte pai, que eu era muito próximo a ela, que morreu de forma muito trágica, a nível emocional. Então as pessoas vão saber, né, do que se trata. Eu era muito novo, eu tinha 13 anos. Coincidiu, quando eu tinha 13, com a época que eu comecei a ter ataque de pânico. Pode ter tido ligação, lar disfuncional, mas minimamente a gente vê aí uma vulnerabilidade genética, né? Sim. Então você tinha a sua avó, a sua irmã, mais velha, parte de pai, mas que era muito próximo. E aí, quando eu fui casar, eu cresci vendo minha mãe muito em centros de reabilitação. Minha mãe foi a maior mulher de Deus que eu conheci, mas ela sofreu muito na alma, na mente. Então, eu lembro que, criança, eu pegava o ônibus sozinho na Asa Norte, morava na Asa Norte, ia lá para o Santo Antônio do Descoberto, ia ver minha mãe numa casa de reabilitação, recuperação, para pessoas com depressão, tentativa de suicídio, enfim. Minha mãe sempre frequentou essas casas de reabilitação. Então, quando eu ia nesses lugares, eu não via só minha mãe, eu via outros, né? Outras pessoas com depressão, outros viciados, enfim. E eu tenho certeza que, bom, eu era um adolescente, eu era quase que uma criança ainda. Eu crescer vendo isso construiu favoreceu para que um ecossistema, um terreno fértil para o surgimento de problemas na alma surgisse. E aí o estopim final foi a forma como minha mãe morreu. E foi um pouco depois do meu casamento. Minha mãe foi pro meu casamento dopada de remédio. E isso foi muito difícil para mim. E aí aconteceu. Então, assim, foram muitas coisas, muitas coisas. E por fim, eu vivia um estilo de vida muito errado a nível de aceleração. O João, ele era muito acelerado e ele não conseguia perceber nada. Eu não percebia nem a mim. Eu não percebia já a minha alma pedindo, para. E aí a conta chegou. Mas eu acho que foram todos esses fatores. Aqui a gente está falando, gente, de eventos de corte, né? Então, o João tem questões de vulnerabilidade genética. A gente tem aí uma mãe com histórico de doenças psiquiátricas, irmãs com histórico de doença psiquiátrica, avó com histórico de doenças psiquiátricas. E é claro que se a gente for pensar, há anos atrás, as pessoas tinham muita dificuldade de acessar tratamento. O João, graças a Deus, hoje, né, ele vai falar aqui um pouco do tratamento dele, ele tem acesso a tratamento. Mas outras gerações passadas não tinham tanto acesso a tratamento. E aí a gente vê, infelizmente, né, João, isso é uma coisa que ainda mexe muito comigo, como as pessoas têm a vida interrompida de maneira prematura por ausência de tratamento. É uma coisa que queima muito em mim hoje, né? Dia 10 agora foi o Dia Mundial de Saúde Mental. E eu estava na Câmara Federal e eu falava lá assim, que eu sonho com um dia em que as políticas de saúde mental vão ter educação, prevenção e tratamento. Porque a gente não tem isso. E aí a gente vê pessoas indo embora de maneira prematura, né? Sim. Eu lembro do seu casamento, né? De tudo que acontecia. E nessa época você ainda estava com a sua capa de super crente. Estava, super-herói. Né? Com a capa do super crente que orava, né? E vai dar tudo certo em nome de Jesus. E, inclusive, deu tão certo que sua mãe até foi para o seu casamento, né? Foi. E, de fato, E Deus chorou bom, muito, né? amor. Mas o lapso aí, né? Da morte da sua mãe de maneira prematura. Foi falta de tratamento também.
Você estava falando aí, eu me emocionei muito, porque eu tenho certeza, depois de ter passado por tudo isso, que muitas vezes eu penso, até hoje, minha mãe podia ter tido o tratamento que eu tive, porque provavelmente não teria acontecido isso. Mas na época dela, e eu ia nas consultas com ela, o doutor nem ouvia ela. Prescrevia um remédio e tchau. O remédio não está dando mais certo, toma 2 cápsulas. Agora não tem mais efeito, então toma mais esse. Então, minha mãe ficou muito tempo dopada com muitos remédios. Só que eu ouço isso do meu psiquiatra. Ele fala, eu não estou te tratando. Eu estou te ajudando com o medicamento, porque o medicamento vai te ajudar a você, com a sua psicóloga, ter o tratamento. Reestruturar. É ela que vai te ajudar a te tratar. Ele explica para mim, o remédio vai te ajudar a você ter tratamento. Porque do jeito que você estava lá atrás, se você não estiver medicado, você não consegue se tratar. Então, só que minha mãe, muitos da geração dela, não sabiam disso. Então, eu tomava remédio, estou tratado. E não era isso. Então, o que aconteceu com minha mãe, o que acontece com várias pessoas todos os dias, nos leva, nós somos cristãos, a gente orar para que de fato isso aconteça, o que você falou, que é o seu sonho. E o que acontece, né? Você acabou de mencionar uma coisa importante, né? Medicação sozinha, ela não trata pessoas. Não. Terapia sozinha também não trata as pessoas. Porque se você está com um paciente desestabilizado, numa crise de pânico, ele não consegue aderir aos planos terapêuticos. Porque dentro do processo terapêutico, você faz um plano, tem um processo de mudança, né? Só que se você também não mudar o seu estilo de vida, a sua vida não vai mudar. E aí eu falo, João, no meu livro, dos 4 eixos de cuidado: biológico, psicológico, social e a espiritualidade. Porque você também precisa de fé para aderir a um tratamento, né? Para se submeter a uma medicação, você precisa acreditar nos profissionais que te acompanham. E aí, João, depois, né, da morte prematura da sua mãe, e aqui a gente fala que ela foi embora por ausência de tratamento. E aí, depois disso, você teve uma crise mais intensa que te levou a parar. Como é que foi, João? Foi horrível. Eu tive a crise lá em Uberaba, pregando. Demorou para eu assumir. Tinha quanto tempo que sua mãe tinha morrido, João? Uns 2 anos, um pouco menos de 2 anos, 1 ano e meio. Aí eu tive essa crise, só que eu vou abrir um parênteses aqui, para não contar uma história partida. Eu falei que eu fiquei dos 17 até ano passado sem crise. Na verdade, eu tive crises durante esse tempo, só que eram muito pontuais. Então, eu já tive um dia que eu estava pregando na praça, tive uma crise. Teve um dia que eu estava pregando lá no Rio Grande do Sul, tive uma crise. Teve um dia lá em Fortaleza, tive crise. Só que eram crises muito pontuais. Eu voltava para casa e seguia minha vida. Só que ano passado foi diferente. Quando eu tive esse ataque de pânico, eu percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Depois que eu fui entender que tinha de fato mudado, a cognição. Aí depois que eu fui tratar com TCC, a psicoterapia com a minha psicóloga. Então eu tive que parar. Então só que eu só fui buscar psicoterapia, acho que depois de uns 4 meses, tendo crise uma atrás da outra. Eu só busquei no início psiquiatra. Psicoterapia foi depois. E eu também paguei por isso. Porque se eu tivesse buscado desde o início, talvez teria sido um pouco mais rápido. João, e você acha que essa dificuldade de buscar a terapia foi um pouco de preconceito do eu já sou crente, já sei das coisas, o Espírito Santo é meu psicólogo? Como é que é isso, João? Com certeza, porque eu acho que a igreja, e aí eu me coloco no meio disso, eu faço parte do corpo, nós fazemos, eu acho que nós vendemos um tipo de espiritualidade muito do super-herói, né? Direto você vai ver muitos pastores pregando, infelizmente, que a vida cristã é uma vida sem sofrimento, é a tal da teologia da vitória. Então, nós vendemos esse estereótipo do crente extremamente vitorioso em todas as áreas da sua própria vida, inclusive a nível emocional. Então, só que isso é compartilhado por ignorância bíblica, porque isso não está ancorado nas escrituras, e também histórica. Eu amo a história da igreja e foi maravilhoso para mim descobrir que homens que eu sempre citei em pregações como John Wesley, Charles Spurgeon, que foram talvez 2 dos, vamos colocar aí, dos 30 maiores homens de Deus da história, os 2, inclusive, britânicos, quase contemporâneos, século XVIII e XVII, eles tiveram
um teve depressão e o outro teve, na época, crises nervosas, que seriam crises de ansiedade ou de pânico. E eles, principalmente John Wesley, morreu lutando contra. Ele não morreu curado. Ele estava estável, ele estava, sim, ele não estava parado, ele estava funcionando. Mas ele morreu ainda com seus dias baixos, né? Dias oscilando de humor. Com oscilações no humor. Então, eu acho que nós contribuímos muito vendendo esse tipo de espiritualidade como uma vitória que não é bíblica. Contribuímos de maneira muito sutil quando a gente fica repreendendo o espírito da depressão, da ansiedade, do pânico. Não faz nenhum sentido bíblico e nem histórico. E eu acho que a gente contribui também não sendo vulnerável. Porque nas rodas de conversa, geralmente de irmãos, em grupos pequenos ou depois de culto sai para comer, geralmente é compartilhando de vitória, compartilhando de conquista. Pastores também têm um pouco de culpa nisso, porque em suas redes sociais, plataformas de ensino, de pregação, é raro você encontrar um dizendo que não tem vontade de orar, que não tem vontade de ler a Bíblia, que tem dias de tristeza, dias de ansiedade, dias de medo. Geralmente, quando compartilha um testemunho difícil, é compartilhando 10 anos depois. Eu conversei esses dias com a minha esposa. Falei, engraçado, né, amor? Compartilhar 10 anos depois tipo assim, é muito fácil. Mas talvez Deus queira que a gente compartilhe o nosso processo de luta no momento da luta, um pouco depois da luta, porque se nós compartilharmos, nós vamos quebrar esse estereótipo que nós criamos de que viver uma vida cristã é viver uma vida fácil. E, por fim, nós aqui choramos em relação ao suicídio, enfim. E se nós encontrarmos uma pessoa com depressão, nós não vamos julgá-la e condená-la. Pelo contrário, nós vamos oferecer o nosso tempo para ouvi-la, para escutá-la. E se for um irmão, a gente não vai julgá-la. Só que eu fico pensando, será que a igreja não tem chorado, por exemplo, pela depressão, pelo suicídio, mas de maneira hipócrita? Porque quando a pessoa está lá antes de cometer o ato, na depressão, na luta dela, nós julgamos, condenamos, olhamos como quem olha para um leproso, tipo assim, ele deve estar em fé. Está em pecado. Está em pecado, ou não deve estar orando direito, lendo a Bíblia direito. E aí isso para mim é hipocrisia. Nós não podemos chorar por um suicídio se a gente não cuida de alguém que está com depressão e se a gente não só cuida, mas chegou um irmão com depressão na igreja, a gente tem que falar, irmão, sim, continua orando, continua lendo a Bíblia, mas tá aqui o cartão de uma psicóloga, aqui psiquiatra bom para você, porque senão chorar pelo acontecimento vai ser, para mim, hipocrisia. Isso é uma coisa que me incomoda muito, né? 92% das pessoas que cometeram suicídio, segundo as pesquisas, né, pesquisa científica, elas estavam no episódio depressivo. Nossa. E se depressão é um transtorno tratável, elas então morreram porque elas não tiveram tratamento. Né? E a gente tem aí a depressão, segundo a OMS, como a doença que mais incapacita pessoas em idade laboral no mundo. Então, a depressão não é uma escolha de uma pessoa fraca, a depressão não é uma escolha de alguém que não tem fé. E eu me incomodo muito com a história do repreender o espírito do suicídio, da depressão, porque eu fico pensando, e repreender o espírito da ortopedia, né? Porque cada doença ortopédica, né? Que tem, né? As artrose, osteoporose, as dores, né? De fato, é uma coisa que me incomoda muito, assim, né? E é claro que o meu incômodo vem de um lugar muito legítimo, porque eu, além de psicóloga, eu trabalho no SAMU, então eu vejo a cena nua e crua. Porque, minimamente, a pessoa, quando ela vai para um consultório, ela vai organizada, ela toma um banho ali, ela saiu de casa. Agora, quando você chega na cena, é uma outra coisa. Infelizmente, eu já vi muitas vidas indo embora de maneira prematura. Agora, João, você
comentou aí uma coisa muito importante, que é as capas de super-homem que não só a igreja vende, a sociedade vende, né? Então, mais ainda. Um homem de negócio não pode ter depressão, né? Uma mulher bonita, nova, rica, não pode ter problema de ansiedade, né? As pessoas associam muito as questões psiquiátricas com falta de algo, né? Como se, então, se eu oro mais um pouco, se eu tô mais bonita, se eu tenho mais coisas, eu consigo me livrar disso, né? E aí, só lembrando aqui, quando você teve aí o seu evento de corte, né? Porque você já vem com um histórico de transtorno de ansiedade, você estava no auge da sua carreira. Da sua carreira espiritual. Né? Tudo. Se guardando em santidade, pregando, lendo Bíblia, orando, ganhando pessoas para Jesus, escrevendo livro. Estava no auge, né? E aí, como é que foi isso, João? Você acha que você foi julgado por isso? Eu acho, principalmente quando eu comecei a compartilhar no Instagram do meu processo. Eu comecei a compartilhar meses depois, estou lutando contra a ansiedade, o pânico, isso está acontecendo comigo. E aí, às vezes, eu li os comentários que chegavam para mim, tipo, alguns dizendo ore mais, ou alguns questionando se a minha vida espiritual estava ok. E eu compartilhei o meu processo, e não somente a minha cura, porque Deus, por intermédio da palavra, falou comigo. Se você deseja ser curado disso, você precisa sempre ser vulnerável. Nunca se esconder por detrás de uma capa de super-herói. Porque, além de te fazer mal, e aí tem até explicações científicas, né? Se eu não assumo um problema, eu não vou conseguir tratar esse problema. Mas não vai glorificar o meu nome. Porque cristãos que vendem esse tipo de espiritualidade do super-herói não glorificam a Deus. Eles que são glorificados. Se eu vejo um pastor, um líder, um irmão em Cristo, que é extremamente poderoso e ele não demonstra os seus sinais de fraqueza e limitação, eu vou glorificar esse homem, não vou glorificar Deus. Agora, se por outro lado eu vejo que um homem ele é extremamente abençoado, mesmo tendo os seus dias de luta e dificuldade, e esse homem é um homem que fala de Jesus, fala do Evangelho, eu vou glorificar o nome de Jesus. Então, eu comecei a ser vulnerável desde o início, e isso foi muito bom para mim, porque eu me desfiz de uma... Super João do Céu na Terra. Do Super João do Céu na Terra, que eu criei com a ajuda de muitas pessoas. Com a ajuda de pessoas que me acompanham. Enfim, eu criei com a minha ajuda e com a ajuda dos outros. João, e aí é legal uma coisa que você está falando aí, da história do ser vulnerável, né? Eu, como psicólogo, ainda vou além. Quando você, né, que é um homem de Deus, né, um homem que o Senhor, de fato, tem a mão, né, sobre a sua mão, né? Então, a gente vê que Deus tem a mão sobre a sua mão, né? Então, assim, o Senhor, de fato, te abençoou, te prosperou, né? Te fez um bom encontro para que você casasse com a mulher segundo o coração dele. Quando eu vejo uma pessoa como você, né, falando que adere a tratamento, que toma medicação, que faz terapia, eu, enquanto psicólogo, vejo que você legitimiza as pessoas a buscarem tratamento. Então, além de glorificar a Deus, eu vejo claramente que isso legitimiza as pessoas a buscarem tratamento. Porque, assim, se o João pode, eu também posso, né? Porque se o João, que é o super crente, está passando por isso, eu também posso. E aí, essa legitimação, João, é que eu acho que é o nosso X hoje, assim, né? É o quanto a gente precisa legitimar as pessoas a terem demandas psiquiátricas. Sim. E não endemonizá-las ou desmerecê-las, né? Porque aí a gente está falando aqui de uma questão religiosa, mas socialmente, essas pessoas que têm demandas psiquiátricas, elas também são desmerecidas. Então, é como se elas não fossem tão boas. Eu já atendi vários colegas médicos, grandes empresários de Brasília, que eu chamo de horário nobre, né? Eu atendo em horários diferentes, porque eles não podem topar com ninguém. Não, eles não podem topar com ninguém na recepção. Eles não podem que outras pessoas vejam que eles estão ali em tratamento. Meu Deus. Por quê? Porque existe essa super capa de que eu posso sair de uma clínica de cirurgia estética e ninguém vai me criticar.
Do coração, né? Eu posso joelho. ter uma demanda cardíaca, ortopédica, que ninguém vai me criticar, mas se eu sair de um consultório psicológico ou psiquiátrico, eu preciso me esconder. E aí, quando você fala disso abertamente, você traz, inclusive, informações do eu tenho um psiquiatra, eu tenho um psicólogo, eu acho que você traz também o que eu chamo dos 4 eixos de cuidado, a importância de ter fé, sim, mas a importância de entender que a gente está na Terra. Claro, com certeza. Você é criticado, João, porque você vai no psiquiatra, no psicólogo? Eu acho que principalmente psiquiatra. E principalmente por homens. Você estava falando aí e eu pensei, cara, eu acho que eu tenho até um grupo lá que eu criei, não uso mais, um grupo que eu criei de ajuda compartilhada, pessoas compartilhando o processo umas com as outras. E muitos homens me procuraram, irmãos em Cristo, dizendo, João, quando eu vi o seu vídeo, quando eu vi sua postagem, isso me impulsionou a buscar ajuda também. Minha esposa te acompanha, muitos assim, minha esposa te acompanha, eu não te acompanhava, só que ela sabia que eu estava passando, mandou para mim, te conheci, acompanhei você, busquei ajuda. Eu acho que isso serviu principalmente para homens, porque é vendido na sociedade, e infelizmente entrou na igreja, o tal da masculinidade bíblica, que tem tudo, menos a Bíblia, que é o homem extremamente forte, aí entra até padrões estéticos, mas é um homem que não chora, que não demonstra fraqueza, que não demonstra nenhum tipo de emoção, ele é extremamente frio, calculista. Só que, se a gente for comparar esse padrão de homens bíblicos que eles vendem com Jesus e os homens da Bíblia, Davi, tem nada a ver. Se a gente for ler, por exemplo, o livro de Salmos, em grande parte é só sofrimento. Você vai achar que é um... Inclusive, se Davi fosse de hoje, a gente ia achar que ele seria dramático. Olha lá, é um homem dramático, é um homem emocionado. Não, é Davi, o homem segundo o coração de Deus. Jesus chorando, enfim. Então, eu acho, e eu não tenho problema em afirmar isso, que Deus permitiu que eu passasse por isso. Veja bem, ele não é o causador, mas ele permitiu, com a sua sabedoria, que eu passasse por isso para que, durante o processo, muitas pessoas fossem abençoadas, que eu também fosse abençoado, porque eu fui muito abençoado durante o tratamento, porque eu aprendi coisas que eu não aprenderia em oração, lendo a Bíblia. Eu aprendi muitas coisas a nível científico, com minha psicóloga, enfim, livros que eu li. Então, eu creio nisso, que Deus está permitindo que alguns homens passem por isso para que a população tenha um choque de realidade e comece a buscar ajuda. Tem um jogador do Atlético Mineiro, a esposa dele acompanha a minha esposa nas redes sociais, e eu descobri porque eu gosto dele, chama Lianco. Ele saiu na ESPN. Ele joga futebol, zagueiro, cara, pai de família, pá, crente, ataques de pânico. Ele deu entrevista dizendo que foi muito difícil, ele abriu o jogo, e ele abriu em rede nacional, depois de uma partida onde ele foi um dos melhores em campo. Então, acho que Deus está permitindo alguns irmãos passarem por isso para dar um choque de realidade aí na galera, para que eles busquem ajuda. Eu acredito numa passagem bíblica, João, que diz assim, ó, uma semente viva fica ela só, mas quando ela morre, ela consegue dar frutos. Então, existem muitas sementes que morreram e estão no solo aí gritando para florescer. E existem chuvas, né, que vão regar essas sementes, né? Chuvas no tempo e chuvas fora de tempo. Então, eu acredito, João, que a morte do Super João, né, a morte de uma estrutura sua foi necessária para que essa semente não ficasse só e outras sementes viessem a florescer. Eu acredito muito nisso mesmo. Amém. A gente tem aí, né, o mês de setembro, que é conhecido como o mês de Setembro Amarelo. O mês de setembro, Setembro Amarelo, né, o dia 10 nasceu por conta da morte de um jovem de 17 anos que se suicidou nos Estados Unidos. E os pais dele começaram a fazer uma campanha de falar, se precisar, peça ajuda. Você não está sozinho, porque eles não queriam que outros jovens morressem, como o Mike, né, que é o filho deles, morreram. Então, eu acredito muito, João, que as sementes que morreram, elas precisam dar frutos. E esses frutos vão acontecer quando a gente regar eles com as nossas lágrimas, a nossa vulnerabilidade. Então, o Super João morreu. Sim. Né? Sim. Para a glória morreu, de Jesus. Né? E quais são os frutos, João, desse João novo agora, que faz tratamento, que está, na verdade, você está no seu processo aí
Da finalização. Finalização. Continuo com a psicoterapia, iniciei o desmame de um remédio, tô no finalzinho aí. Eu acho, né? Não sei. Em nome de Jesus. E aí, João, como é que é isso, né? Porque também não é só medicação e terapia, tem toda uma questão relacionada a estilo de vida, Sim. atividade física, sono. Você trouxe uma informação importante, né? Você vivia numa hiperatividade, né? Vivia fazendo 1000 coisas, com certeza dormia mal, comia mal. Como é que é isso, João? O novo João é mais calmo. Ele sabe dosar sua intensidade, onde colocar, quando iniciar essa intensidade. O novo João, ele se relaciona melhor com o silêncio. O novo João, inclusive, ora melhor, porque agora eu vejo a oração como uma conversa. Na prática, antigamente era só na teoria. Eu entrava no quarto, só eu falava, não conseguia ouvir, porque eu não parava de falar. Estava ocupado demais. Ocupado demais. Imagina Deus falar, e que horas eu vou falar? Então, me relaciono melhor com o silêncio. Me relaciono melhor com o ócio. Eu tenho momentos do meu dia, ali 15, 20 minutos, de manhã, de tarde, de noite, que eu não faço nada. Eu sento no meu tapete ali de meditação, oração, nada a ver com E Buda. crente medita? Medita, com certeza medita. Davi meditava, só não medita igual o... Mas eu medito, eu fico olhando assim para o céu, aí eu moro em frente, tem árvores lá, tem natureza. Inclusive eu mudei para esse lugar por causa do novo João. O antigo João nem ligava para isso. Então agora, por exemplo, se eu estou andando e eu vejo uma paisagem que captura o meu ser, eu paro e fico ali uns 2, 3 minutos contemplando, admirando aquilo, deixar aquilo me consumir por dentro, capturar minha atenção. Então o João se relaciona melhor com as pessoas porque ele deixa as outras pessoas falar. Eu não deixava, eu sempre estava falando. Enfim, o novo João tem uma espiritualidade mais sadia, mais parecida com a espiritualidade de Jesus. Eu imagino pelos evangelhos que Jesus ele vivia algo muito semelhante. Tem um livro apócrifo, não são confiáveis tanto quanto os livros da Bíblia, mas quase eles podem ser utilizados como fonte histórica, não como revelação divina. Portanto, o que está lá praticamente aconteceu quase em totalidade, mas que diz sobre a infância de Jesus. E, assim, 99% de certeza. Eles não erram assim porque é um livro histórico. Mas nesse livro, diz que Jesus ele tinha uma relação muito viva com a natureza. Ele conversava com a natureza. Ele conversava com os pássaros. Ele tinha uma relação, ele enxergava a natureza como um ser vivo. E, na verdade, a natureza... Se a gente for ler Salmos, Davi enxergava dessa forma também, né? A natureza sempre está reconhecendo e adorando o Criador. Ele sempre vai falar do som das águas e dos montes que adoram o Criador. Então, Jesus se relacionava muito com a natureza. Então, hoje eu tento me relacionar mais com aquilo que Deus criou e menos com digital, rede social, internet, enfim, televisão. Isso faz muito bem para a minha mente. Desacelera a minha mente. Então você mudou seu estilo de vida, né, João? Porque não adianta só tomar remédio, fazer terapia, Não. você mudou seu estilo de vida. Melhorou o padrão de sono? Muito, muito. Alimentação? Muito. A alimentação eu já me alimentava bem, mas melhorou mais. Dormir, por causa do ministério, era muito ruim. Pegava voos, às vezes, 4, 5, 6 da manhã. Agora eu estou dormindo muito bem. Se eu voltar ao ministério itinerante, e aí vai depender de Deus, o que Deus quiser eu vou abraçar. Ainda não estou pronto para isso, mas quando eu estiver, se Deus me chamar, eu vou. Mas eu não vou mais viajar da forma que eu viajava. Vou respeitar meu sono, vou respeitar minha mente, vou continuar meditando. Não vou voltar a ser o João de antes, mesmo quando eu estiver plenamente zerado. Não vou. E é isso. Na saúde mental, a gente não fala de cura. A gente fala de remissão de sintomas, né? Sim. Porque você pode ter um outro evento estressor. Só que quando você tem eventos estressores e você cuida desses eventos estressores, o que a gente fala é que você começa a se conhecer melhor. Então, o que eu falo para meus pacientes é, quando uma pessoa já teve uma crise, ela consegue desenhar o caminho que vai levar ela de novo para uma crise. Porque se você pensar nas suas crises, elas não aconteceram de maneira inesperada, né? Tem todo um protocolo aí para você entrar numa crise, né? Várias alterações que a gente vive que vão lá e culminam uma crise, né? Eu digo que a gente vai deixando soldadinhos ao longo da nossa história, né? E vários soldados juntos são o quê?
Exército. E exército é para onde? Guerra. Então, a guerra ela não vem de repente, né? E aí, João, finalizando aqui esse nosso momento, por mim a gente ficava aqui horas ainda conversando, né? Eu queria que você falasse um pouco, João, agora, assim, né? Deixasse um recado para as pessoas, né? Eu acredito muito no que Deus vai fazer em você e através de você, porque é um cumprimento da palavra de Deus. Ele disse que uma semente viva vai ficar só, mas quando essa semente morre, ela vai germinar e dar frutos. E eu creio que existem frutos a partir da sua dor, não é sem a sua dor. Amém. A gente vive em um mundo onde as pessoas acham que levanta a mão e vai dar tudo certo. E eu falo muito não vai dar tudo certo, e o que você vai fazer quando der errado? Então eu acredito que você trouxe aí uma vulnerabilidade pública de um homem de Deus que não deu tudo certo, mas que soube manejar o que deu errado. E aí a gente está falando de um menino que ficou órfão, né? Sua mãe partiu. A gente está falando de um menino que teve que, por forceps, né? Por força, virar homem. Porque nesse processo de transição, você também casou e isso te exigiu, com certeza, um repertório de comportamento diferente. E eu acredito que a partir dessa história, com certeza, você vai voltar a viajar, vai voltar, porque Deus ele não retrocede sobre as coisas que a gente vive, né? Eu acredito muito num Deus superabundante, né? Amém. Que ele faz além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, eu tenho certeza que Deus vai fazer além, né? Não existe uma finalização sobre as obras de Deus, né? Existe tempo para todas as coisas, né? E você teve um tempo de parar, mas eu tenho certeza que vai existir agora um tempo aí do João se apresentar, né? Do João continuar aquilo que Deus já te entregou. Mas fala aí, João, assim, um recado final assim para as pessoas sobre essa sua experiência mesmo de um homem de fé, de um homem que estava lá no seu checklist espiritual, né? Orando, jejuando, se guardando, lendo Bíblia, né? Fazendo seus devocionais, mas um homem que no meio desse processo teve que submeter a um tratamento integral de saúde mental. O que você falaria para as pessoas? Primeira coisa que eu falaria é se você acha que está passando por um processo intenso com ansiedade, com pânico ou com tristeza e que você precisa de ajuda para receber um diagnóstico, eu te indico você buscar a ajuda de uma psicóloga, um profissional dessa área primeiramente. Se ele julgar que é importante que você tome algum medicamento, ele vai te encaminhar ao psiquiatra. Não vai antes no psiquiatra para depois ir no psicólogo. É algo que eu fiz, mas eu deveria ter feito o contrário, fiz pela ignorância. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu diria, e aí é mais para você que é irmão em Cristo, irmã em Cristo, Deus não te chamou para você ser intenso, Deus chamou para você ser fiel. Tá? Porque se Deus te chamou para ser intenso e quem não tem a intensidade já como algo natural, cara, ele vai ter que desenvolver algo que ele não tem. Enfim, Deus não te chamou para ser intenso, Deus te chamou para você ser fiel. Cada um vai no ritmo que Deus determinou. Então, talvez o meu ritmo é 10x, o seu é 5x. Vai no ritmo que Deus determinou que você ande. Outra coisa que eu diria para você, se relacione mais com o ócio. Tá? Sente-se mais à mesa com o ócio. O que é o ócio? São os momentos onde você não vai fazer nada, tá? O ócio, inclusive, vai dar um salto no seu relacionamento com Deus. Se relacione mais com o silêncio. Isso vai te trazer benefícios tanto para a sua saúde mental e também para a sua vida com Deus, porque não tem como a gente ter uma vida de oração frutífera sem o silêncio. Então, se relacione mais com o silêncio, tanto a nível de você ficar mais em silêncio, quanto a nível de sons também. Você não precisa ouvir música toda hora, fazendo um treino, ou enquanto você está comendo, ou enquanto você está no percurso para o seu trabalho. Diria também para você, cara, não é uma regra, mas diria também, tente não fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Às vezes vai ser muito interessante você comer um prato de comida sem a televisão ligada, sem estar no celular, apreciando aquilo que você tem ali no seu prato. Isso vai aumentar a sua gratidão. Enfim, eu diria isso para você e diria também para que você não julgue a sua própria espiritualidade por aquilo que você sente, por suas demandas emocionais ou por uma doença, um transtorno psicológico que você tenha. Grandes homens de Deus lidaram com isso,
muitos deles lidaram até a morte. Inclusive, John Wesley orava mais de 6 horas por dia. Eu nunca orei 6 horas num dia, da forma como ele orou. Ele ganhou mais de 120 mil almas para Jesus. Foi um dos maiores homens de Deus da Terra. E mesmo assim, ele passou por isso. Então, não julgue a sua e nem a espiritualidade de alguém levando em consideração a saúde mental. Então, é isso. E foi um prazer para mim estar aqui. Foi a primeira vez no podcast depois de tudo o que aconteceu. Que honra, João, te receber aqui de maneira tão vulnerável, né? Depois de tudo que aconteceu com você, tantos embates, e eu acredito que ainda existem outras pérolas aí para sair nesse processo, João. Amém. João, muito obrigado mesmo por você ter aberto seu coração aqui no Emoções a Serviço da Vida. Aqui é um presente nosso para você. Aqui obrigado. Tem tâmaras, João, porque eu acredito que existem coisas que a gente vive e faz, que são sementes para outras gerações colherem. Amém. Não é só sobre o que a gente vive e que os nossos olhos conseguem ver, mas são sementes que outras gerações vão colher. Então eu acredito, João, que o que você está vivendo são sementes que outras gerações vão colher. Amém. Muito obrigado, obrigada. Viu? Obrigado. Foi um prazer receber o João aqui hoje e nós falamos aí de uma maneira muito clara sobre questões que envolvem fé, saúde mental, tratamento e estilo de vida. Então é importante que você entenda que não é sobre você, mas pode ser através de você. Então seja um multiplicador de boas práticas em saúde mental, multiplique aí o que você está escutando nesse podcast para que outras pessoas tenham acesso a entender melhor sobre o que é saúde mental. Deu certo, foi muito bom. Muito bom. Obrigada, João. Foi um dia muito importante para mim, tá?